Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, sempre é importante ter algum conhecimento do contexto bíblico para a gente compreender algumas passagens. O Evangelho de Mateus, que estamos lendo esta semana, é um evangelho judaico, ou seja, um evangelho que originariamente ele tem ali a tradição judaica. E veja, no envio dos apóstolos, dos discípulos, aos quais são chamados hoje também, que nós também possamos nos sentir chamados todos os dias, normalmente a gente sempre pensa que aquelas realidades que a gente tem como mais difíceis são as que mais precisam ser evangelizadas. Só que tudo deve começar pela gente. O que é o Evangelho para mim? O que o Evangelho tem feito na minha vida? O que o Evangelho tem transformado em minha vida? Jesus envia e vai dizer: olha, vocês não vão aos pagãos e não vão aos samaritanos, aqueles que vocês julgam que são causa perdida, que nem merece a salvação. Vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão àqueles e aquelas que já se julgam tão salvos que não se misturam com o próximo. Fazendo a experiência da conversão, aí sim, nós temos condições de compartilhar e fazer com que o nosso testemunho seja o verdadeiro Evangelho. Sintamos-nos todos os dias chamados, participemos da escola e da catequese de Jesus, que o Evangelho mude a nossa vida e assim seremos Cristos na vida do próximo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho.